Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este momento para a nossa reflexão, para que a gente possa falar de alguma coisa diferente do que a gente vê no nosso dia a dia. Coragem, né? Nossa, que coragem. A gente, no dia a dia, a gente está vendo tanta notícia ruim, né? É tanta notícia ruim, tanta coisa que não é verdade. E pelo menos nós estamos aqui falando de alguma coisa que é o alimento da nossa vida. Da minha vida é um alimento indispensável, né? A palavra de Deus. Porque a vida não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Diante de tantas situações difíceis, né? A gente vai achar resposta e amparo na palavra de Deus. Semana passada nós falamos aqui de uma figura muito importante na história da Sagrada Escritura, lá do Antigo Testamento, e passou a fazer parte da nossa história. Como filhos de Deus, essa figura de Abraão, de quem nós falamos semana passada, é uma figura importantíssima, que nos deixou exemplos espetaculares. Então, e por isso, Abraão foi muito abençoado, muito próspero em tudo, na vida espiritual, na vida familiar, né? Você veja, Abraão, ele era casado com uma pessoa, uma senhora de 62 anos já, na época, e o Senhor havia prometido para ele uma descendência, um filho, né? E Abraão falou, mas é impossível, minha mulher é estéril, né? E pela graça de Deus, e pela promessa que ele havia feito, porque a promessa de Deus, ele cumpre, né? Então, aquela mulher, com 62 anos de idade, era estéril. Isso é só para acrescentar um pouquinho ao que talvez eu não falei semana passada. E ele tinha 99 anos. Imagine só a dimensão do milagre que foi a vinda do filho, né? O filho da promessa, o Isaac, né? Então, você veja que não é brincadeira, a palavra de Deus. É que, você sabe que eu confidencio com você, né? Faz de conta que é segredo que eu estou falando para você. Pode ser que chegue a milhões de pessoas, pode ser que chegue só até você, mas acaba sendo uma mensagem que pode se expandir assim a uma distância muito grande. Então aquela mulher teve esse filho, o milagre é espetacular, porque Deus prometeu. Então aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E Abraão foi muito abençoado. Mas hoje nós queremos entrar numa outra dimensão da graça de Deus. Ele nos dá liberdade. Há muitas pessoas que ficam muito assustadas, né? Achando que a palavra de Deus, achando que buscar Deus é perder a liberdade. Mas acontece exatamente ao contrário, né? A palavra de Deus, ela liberta, né? A palavra de Deus nos dá uma liberdade muito grande. Agora, é uma diferença, liberdade com
responsabilidade. Talvez assusta algumas pessoas, porque a pessoa quer um outro tipo de liberdade. Então, nós, na verdade, somos livres. A palavra de Deus, ela é para nos libertar. Ele não limita, ele não nos limita. Deus não coloca limite para nós. Ele tem a proposta dele e tem a maneira pela qual a gente pode cumprir, ser amigo de Deus, dentro de uma liberdade normal, uma liberdade responsável. Mas tem gente que fala assim, se eu for seguir a Deus, eu perco a minha liberdade. Muito ao contrário. Nós vamos ganhar liberdade. Agora, temos que escolher, dentro dessa liberdade que Ele nos dá, a inteligência que Ele nos deu. Não é para que a gente sufoque essa inteligência, é para escolher para nós mesmos e para o nosso bem, e para o bem daqueles que vivem conosco, escolher aquilo que é melhor, aquilo que é bom de fato para nós, aquilo que é razoável, que é honesto, né? É isso que é essa diferença. Ele nos deu inteligência para que a gente escolha o melhor e não o pior. Agora, esse melhor, é lógico que vai envolver a responsabilidade, né? E aqueles conceitos todos de que nós sabemos que precisamos ter em mente, né? Então, e ele não tem, Deus não tem assim um plano medíocre para alguns, que você vê tanta coisa errada por aí. Aí você diz, mas por que será que esse está assim e aquele está do outro jeito? Deus não criou um plano medíocre para ninguém. O plano de Deus é bom para todos nós. Aí vai dizer, não, aquele tem um plano A, esse tem um plano B, aquele é mais amado, aquele é menos amado. Não. Ele nos ama inteiramente, plenamente, incondicionalmente e imensamente. Ele nos ama a todos igualmente. Ele não separa ninguém, nenhuma categoria, nem por raça, nem por profissão, nada. Ele ama a todos igualmente. Então é bom que a gente saiba que está na nossa mão escolher o melhor, escolher o pior. O que é que eu quero escolher? É lógico que eu vou escolher o melhor, eu tenho inteligência, você também tem, não é isso? Eu gosto de confidenciar com você, porque, na verdade, vocês que estão ligados conosco, são mais assim, somos companheiros de trabalho, né? Nós nos reunimos para falar da palavra de Deus. Dentro de uma mesma visão, porque eu não tenho uma visão superior nesse assunto. A visão que eu tenho é a que você tem, a que todos nós precisamos ter. É do amor a Deus, fidelidade a Deus e muita fé, muita confiança. É isso que a gente quer expor, quer expressar. Então, o que ele nos oferece é sempre o que há de melhor. Deus não trabalha com produto de segunda categoria. O que ele nos oferece é um produto de qualidade. Então, as nossas escolhas, na verdade, determinam o resultado final. Você entendeu o que eu quis dizer? Não sei se eu fui bem claro com isso.
de acordo com a minha escolha, eu vou ter o meu resultado, o resultado da minha história, o resultado daquilo que eu estou pretendendo. Então, isso é para sintetizar um pouco, simplificar um pouco. Há muita gente que diz, mas eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Feliz, eu tenho certeza de uma coisa. Feliz longe de Deus, eu tenho a impressão que ninguém consegue. Ele pode até fingir, ou ela pode até fingir que é feliz, mas não é. Aí fica procurando assim, como é que eu vou ser feliz? Será que eu vou ser feliz só quando eu comprar um carro de 200 mil reais? Será que eu preciso ter, assim, muitos bens? Ou muitas coisas que aparentemente dão prazer para ser feliz? Não. Eu acho que a felicidade está dentro de nós e está na mão de Deus. Então, a gente vai achar a felicidade em Deus. Agora, tem gente que diz assim, que infeliz que eu sou. Olha, eu tenho visto muita gente deixar de ser feliz porque procurou a felicidade em lugar errado. Às vezes perde o equilíbrio, perde o bom senso, ou procurou em lugar errado, ou procurou aonde a felicidade não estava. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar, Cabe a nós ver, né? Aonde que, para nós, pedir a sabedoria de Deus e perguntar qual é o segredo da felicidade. Sempre a resposta é uma só. O segredo está em Deus, porque fora dele nós não vamos nos encontrar. E muitas coisas dependem de nós também. Você já viu que tem gente que tem a vida tão misturada, meio bagunçadinha, a partir das suas próprias coisas, a partir do seu dia a dia. O ambiente onde eu estou, as coisas, os objetos de uso pessoal, enfim, a felicidade também está nisso. A vida organizada. A vida organizada. A casa organizada. Tem gente que diz assim, olha, fazer as coisas em casa ou ajudar as coisas em casa na organização da casa, isso aí não é para mim. Tem muita gente que fala isso. Eu, ao contrário, eu mesmo quero testemunhar para você, que está me escutando, eu acho tão bom eu ajudar naquilo que eu posso, para ver as coisas em ordem. Porque no momento que a casa está em desordem, o quarto de dormida está em desordem, a mesa de trabalho está em desordem, a vida fica também em desordem, né? Porque faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida, estas coisas. Então, às vezes, a pessoa também deixou de procurar esses detalhes da vida para que houvesse organização na vida. Tudo faz parte. Colocar em ordem a nossa vida, as nossas coisas de uso pessoal, entendeu? E tem muita gente que, quando tem um problema, também diz assim, depois eu resolvo isso. Isso aí vai ficar para depois, uma hora que der certo eu faço. E eu digo para você uma coisa com muita convicção, é um testemunho até. Não deixemos nada para depois. O que a gente puder fazer hoje, pensa e já faz. Pensa, vai dar certo? Vai, então, mãos à obra. Porque deixar para depois acumula.
como no dia de ontem, como no dia de hoje, como no dia de amanhã, sabe? Isso é muito ruim. Isso torna a pessoa tão assim, aflita, sem coordenação na vida, acaba gerando até doença, acredita isso? Então é bom que a gente tome essas atitudes. E uma das coisas que eu queria testemunhar para você também, eu já fiz assim a experiência da minha vida, a indecisão. A indecisão. Faço ou não faço? Tem um negócio para fazer, tem um trabalho para fazer. Será que vou? Será que eu faço? Essa indecisão aí é inimiga número 1 de quem quer realizar alguma coisa. Inimiga número 1. Eu sei de histórias assim que nunca deu certo. Pessoas tentar deixar para depois, não decide e acaba não realizando nada porque não toma a decisão de dizer assim, não, eu penso, analiso, entrego na mão de Deus e mãos à obra, para que a gente saia dessa situação. Tem tanta gente aflita, tem tanta gente angustiada, às vezes a vidinha um pouquinho desordenada, e isso não vai dar certo para ninguém. Então é bom que a gente testemunhe isso para alguém que vê, que ainda não despertou para essa situação, que diga assim, não, vale a pena. Eu peço até para você passar para alguém que você diz assim, olha, eu vou passar para uma pessoa. Eu tenho certeza que isso não é não sei se é uma receita de vitória, eu não sei, mas para mim deu muito certo e continua dando certo. Eu continuo com a mesma disposição de resolver cada coisa no momento certo, na hora que eu acho que precisa tomar a decisão e realizar. Então é isso. E Deus vai nos dando a paz que a gente precisa. Deus vai nos cumulando de paz porque faz parte da nossa vida. Eu vou pegar um salmo aí. Eu gosto muito dos salmos, viu? Gosto muito dos salmos. O Salmo 22, ele é um espetáculo, uma coisa mais linda. O Salmo 22. Ele, você veja bem, eu vou lendo e peço para você, se você tiver um tempinho, dá uma olhada no Salmo 22. A Sagrada Escritura ela tem 150 salmos. Olha, é cada coisa maravilhosa que nos ensina a orar com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Às vezes tem gente que diz assim, eu não sei rezar, não sei o que é que eu falo. Pega a Sagrada Escritura, pega um salmo, pega a Palavra de Deus. Não tem nada difícil. Não tem nada difícil. Então o Salmo diz assim para nós. O salmista, na verdade, diz assim para nós: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ele diz, olha a fé e a confiança. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Nesse calor, quem não quer, né? Beleza. Restaura as forças da minha alma. Restaura as forças da minha alma. Momento de tristeza. Momento de alguma decepção. Que a gente passa, tem né, decepções, né? Normalmente acontece aqui e ali. Mas é bom que a gente reaja diante disso. Não fique frustrado, frustrada diante de uma decepção. Olha quem resolve, Deus, através da sua palavra. Ele diz ainda assim, pelos caminhos retos ele me leva por amor ao seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei,
pois estais comigo, Senhor. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Então você veja bem, essa é a palavra do Senhor para nós e é o que nos impulsiona para frente. E aqui eu quero fazer essa pequena reflexão. Às vezes eu fico me perguntando por que será que ainda há tanta resistência, tanta falta de aceitação à palavra de Deus. Como se a palavra de Deus fosse um mal, ou que ela viesse me corrigir, mas eu não quero ser corrigido, porque eu já sou correto. Mas é verdade que ela corrige mesmo. Mas não só corrige, ela exorta e também consola, né? Ela corrige, exorta e consola. É a palavra de Deus, né? Então, se eu disser que eu já sei tudo, se eu disser que eu já sou perfeito, eu estou falando uma grande mentira. Eu não sou perfeito, nem vou chegar a ser perfeito. Porque ninguém chega, né? Essa é a má notícia. Ninguém chega a ser perfeito. Mas podemos melhorar o nosso dia a dia na vida, para a gente mesmo, né? Então, há algumas pessoas que dizem assim, esse negócio de seguir de igreja, de palavra de Deus, isso aí é uma alienação. Mas não é o contrário disso. Alienação, assim, mais uma linguagem mais que eu posso entender, como eu não tenho, assim, a profundidade do estudo da palavra, apenas a gente conclui dizendo assim que a palavra de Deus, ela não aliena, ela liberta. Ela não nos torna alheios. Ela não nos remete a uma outra condição, a não ser a condição da graça. Alienação podia se chamar também de loucura, né? E não é nada disso. Quando você vê, às vezes, um cristão chato, um cristão, vamos dizer assim, convencido, fechado, ele não aprendeu isso com a palavra de Deus, viu? Você pode dizer, mas parece que tem tanta gente que depois que vai para a igreja parece que fica pior. Olha, depende, né? Se a pessoa não quiser melhorar, ela não melhora nem na igreja, nem em lugar nenhum. Mas a palavra de Deus é para abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente seja menos antipático, né? Eu tenho procurado ser menos antipático, porque eu sei que eu era. E eu tenho procurado ser menos para não dar trabalho para ninguém, porque é tão chato, né? Uma pessoa chata, né? Cristão chato, convencido. Deus me livre, eu não quero. Então é isso que, vamos dizer que essa pessoa que tem esse comportamento, ele está contra a palavra de Deus. Contra aquilo que Deus é, porque Deus é simplicidade, é modelo de simplicidade. Então nós já sabemos que a solução não é fugir de Deus, como lá nossos primeiros pais, Adão fugiu de Deus, na hora que ele errou, e Deus chega lá onde ele vivia, chama, Adão, onde estás? Eu errei, eu tive medo, eu fiquei com medo da tua presença. Normalmente a gente tem medo quando a gente erra, né? Quando a gente apronta alguma boa, a gente foge de Deus. E diz, nem na igreja eu posso ir porque eu não estou me sentindo bem, né? Só que é o momento que mais a gente precisa de Deus, é no momento que a gente pisa na bola. Porque já vai lá, já reconcilia. Porque se Adão tivesse feito isso, se tivesse, na hora, tivesse reconciliado com Deus, você acha que Deus não ia perdoar Adão? Ele iria sim. Porque Deus, Deus é perdão, é misericórdia. Mas ele fugiu de Deus. Por isso foram expulsos de onde estava, naquele lugar tão santo, tão bonito, e acabou precisando Jesus Cristo morrer na cruz para reparar a ofensa que ele tinha feito a Deus. E Jesus Cristo fez isso por todos nós. Abraão errou e condenou a humanidade inteira ao erro. E Jesus Cristo resgatou e nos conduz à graça e à salvação.
Quer dizer, então dá um trabalho danado quando a gente faz essas coisas, quando a gente foge de Deus. Então nós precisamos de Deus dizer, ó Senhor, eu errei, misericórdia, e é isso, a gente não pode ficar naquela de fugir de Deus, buscar o auxílio de Deus. Então, veja, por causa de uma só pessoa, a morte entrou, e por causa de um só entra a vida, a graça, a felicidade. O Filho de Deus teve misericórdia de nós, a ponto de, lá na cruz, ele dizer assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazer. E será que nós não sabemos quando erramos? Nós sabemos sim, mas Jesus Cristo nos inocentou de vez, né, com a sua atitude de perdão. Diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, você pode ficar tranquilo, tranquila, e quando Deus demora a nos dar a graça que nós pedimos, é porque Ele está caprichando. Está caprichando no pacote para dar um pacote de graça, de bênção muito maior do que nós pedimos ou merecemos. Então, que Deus te abençoe com muita paz, com muita alegria, e te dê essa graça que você pode estar pedindo nesse momento. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.